Então, olha só, nós começamos falando sobre o histórico do atletismo, falei das corridas de velocidade, falei sobre a prova de 100 metros rasos, 200 metros rasos, 400 metros rasos, 800 metros rasos. Quando eu falei dessas provas, eu coloquei junto com esse grupo as provas de barreiras, então 110 metros com barreira, 100 metros com barreira. Depois eu falei das provas de meio fundo, provas de 1.500 metros, de 3.000 metros, inclui aí as provas, a corrida de 3 metros com obstáculos, que é uma prova na qual o corredor, ele é a única prova de pista na qual o corredor sai da pista de atletismo e ele tem que passar pelo fosso. Falamos sobre as características das barreiras, tamanho, peso, estrutura de regulagem. Falamos da estrutura dos obstáculos, que na prova de 3.000 metros o corredor, ele ultrapassa 4 obstáculos, que o corredor passa pelo fosso, a estrutura do fosso. Falamos sobre treinamento intervalado na última aula. E na aula de hoje nós vamos falar sobre as corridas de campo, as corridas de fundo, ou também chamadas de corridas de velocidade, tá? Essas corridas são corridas nas quais o atleta deve desenvolver um menor tempo possível executando a maior distância, ou seja, são provas de longa distância, então são provas que têm uma duração longa, porque o percurso é longo. Então aqui a gente vai trabalhar 3 corridas oficiais. Quando eu falo corridas oficiais, eu estou me referindo a corridas que fazem parte do calendário olímpico, e existem também corridas não oficiais. São aquelas corridas acima de 1.500 metros que não fazem parte do calendário olímpico, mas elas existem e elas são corridas premiadas, corridas importantes também. Então a gente tem como exemplo várias corridas de rua. Essas corridas acontecem pelo mundo afora. Eu falei muito com vocês numa das aulas sobre a corrida, a Maratona de Nova York. Nós temos como exemplo aqui no Brasil Corrida de São Silvestre, Volta do Lago, Meia Maratona do Rio, Meia Maratona da Caixa. Enfim, todas as corridas que são acima de 1.500 metros e que necessariamente não fazem parte do calendário olímpico, tá? Então, nas corridas oficiais, nós temos a prova de 5.000 metros rasos, a prova de 10.000 metros rasos e a maratona, que é uma prova cujo percurso é equivalente a 42.195 metros. Vamos falar sobre cada uma dessas. Bom, as corridas de fundo são corridas que requerem do corredor uma grande resistência física, uma grande capacidade aeróbia, ou seja, os atletas precisam começar a sua preparação para esse tipo de corrida com muita antecedência, porque o trabalho cardiorrespiratório é um trabalho que ele demonstra resultados, ele não é um trabalho tão rápido, né? Então, para que ele gere bons resultados, ele precisa ser feito dentro de um ciclo de treinamento muito grande que antecede a competição especificamente. Quando nós falamos na aula passada sobre as provas sobre o treinamento intervalado, eu apresentei para vocês uma planilha de prescrição de treinamento. Então ali você consegue montar e você consegue estruturar todo o treinamento do seu atleta dentro dos períodos de competição. A mesma coisa se aplica aqui nas corridas de fundo. Então, uma das características dessa corrida é que o atleta tem que obrigatoriamente desenvolver nas diferentes fases da corrida passos que são regulares. Então, o atleta treina essa regularidade de passadas e essa passada geralmente começa com o ataque ao solo feito pelo calcanhar
e em seguida a ponta dos pés, ou seja, ele faz a saída do contato dele com o solo pela ponta dos pés. Diferente das provas de fundo, provas de meio fundo, que na grande maioria das vezes os atletas desenvolvem a sua passada começando com a meia planta do pé ou até com a ponta dos pés, né? E inclinando o corpo para frente num ângulo que chega a 30 graus. No caso das corridas de fundo, o atleta já não desenvolve essa inclinação, ela é desnecessária. Então ele geralmente corre com centro de gravidade dentro dos padrões da anatomia regular, da anatomia humana, e não tem inclinação para frente. E a passada ela é desenvolvida com todo o pé, atacando com o calcanhar, meia planta do pé e finalizando a passada com a ponta dos pés. Uma característica também muito importante está relacionada à biomecânica dos membros inferiores. Então, os passos são alternados e o joelho ele não se eleva muito, diferente das corridas de velocidade. A elevação do joelho não é tão grande e a elevação também dos braços, quando o atleta desenvolve o movimento contrário da perna, o cotovelo também não se eleva muito, tá? E são corridas cuja velocidade do atleta ela varia entre 22 km por hora e 19 km por hora. Essa variação, eu falo da maior velocidade para a menor velocidade, porque quanto menor a corrida, o percurso, maior a velocidade que o atleta deve empenhar na sua corrida. Então, numa prova de 5.000 metros rasos, a velocidade média gira em torno de 22 km por hora. Numa prova de 10.000 metros rasos, numa maratona, essa velocidade média cai de 19 km por hora até abaixo, inclusive. Bom, a prova de 5 metros rasos é uma das provas clássicas do atletismo. Ela é disputada desde a primeira edição dos Jogos Olímpicos da Antiguidade. E quando os Jogos Olímpicos da Antiguidade foram interrompidos, depois desse intervalo que aconteceu, nós já falamos sobre isso, os Jogos voltam em Atenas, só que essa prova de 5.000 metros rasos, ela só entra no calendário olímpico novamente para homens em 1912, na Olimpíada de Estocolmo. Nesse intervalo, ela era disputada em alguns países, mas de forma mais notificada nos Estados Unidos e na Inglaterra, e eram provas nas quais os atletas eles eram apostados, né? Então apostava-se nos atletas e aquele que ganhasse, quem apostou nele levava o prêmio, como a gente vê em alguns esportes hoje. Mas ela entrou novamente no calendário olímpico em Estocolmo e ela permanece até hoje. A prova de 5.000 metros rasos, considerando uma pista de 400 metros, quer dizer que o atleta vai empenhar durante a prova, ele tem que dar 12 voltas e meia na pista. Ou seja, como o ponto de chegada é sempre o mesmo, o que varia é a largada, né? A gente vem falando sobre isso. Inclusive, eu passei um trabalho para vocês sobre isso. A linha de largada na prova de 5.000 metros, ela acontece ali na altura da linha da largada dos 200 metros rasos. Então, quando o atleta larga nos 200 metros rasos e ele chega na linha final, ele correu 200 metros, ou seja, ele deu meia volta na pista. E aí, ele dá mais 12 voltas, tá? Nessa prova, como todas as provas de corrida, a largada é alta, não é largada baixa. Os atletas fazem largada alta ou largada de pé, né? E não é raiado, tá? Então ele já larga independente de raia, mas é lógico que todo atleta vai buscar correr ali nas primeiras raias, né? Raia 1, 2 e 3, porque ele vai ter benefícios com isso. Bom, o primeiro campeão olímpico nessa prova foi um finlandês, Hannes Kollerman. Ele foi campeão na Olimpíada de Estocolmo
E os finlandeses dominavam essa prova. Eles eram conhecidos como os finlandeses voadores, tá? Então, vocês vão observar que esse finlandês foi campeão na mesma Olimpíada, na prova de 5.000 metros e de 10.000 metros rasos. Mas os finlandeses dominavam as provas de fundo. Isso era uma habilidade que era muito percebida na Finlândia. Já as mulheres, a primeira campeã foi uma chinesa, Wang Junxia. Ela foi campeã na Olimpíada de Atlanta em 96. Foi quando a prova de 5.000 metros rasos passou a contar também com as mulheres competindo nessa prova. Bom, na última Olimpíada, Olimpíada do Rio, em 2016, o campeão foi o Grã-Bretanha Mo Farah. O tempo que ele fez na prova foi de 13 minutos e 3 segundos. E, coincidentemente, ele é o recordista tanto da prova, tanto na última Olimpíada como no Campeonato Mundial. Entre as mulheres, a campeã da última Olimpíada foi uma queniana, Vivian Cheruiyot. Ela fez a prova em 14 minutos e 26 segundos. Tudo bem até agora, gente? Beleza? Bom, a próxima prova é a prova de 10.000 metros rasos. É uma prova, é a mais antiga do atletismo. Ela é presente em todos os calendários olímpicos. É uma prova que tem ênfase, como as outras provas de corrida de resistência, tem ênfase na resistência aeróbia. E a prova, ela é interessante porque durante a prova o atleta não empenha uma grande velocidade, tá? Mas na última fase da prova, na próxima chegada, é quando os atletas empenham uma maior velocidade. E o que faz diferença? É a condição que o atleta chega na última volta. Porque a partir da última volta, eles empenham maior velocidade. Isso é um diferencial, isso faz com que os vencedores sejam definidos nesse momento da prova. As duas provas, elas têm uma característica muito importante. O atleta recebe informações por meio de um sino quando falta uma volta para o fim da corrida, tá? Eles não ficam, o atleta necessariamente o desgaste é tão grande que ele muitas vezes não precisa se preocupar em ficar contando a quantidade de voltas, porque tem um sinal sonoro, é um sino que é badalado na hora que eles entram na última volta. A prova de 10.000 metros rasos é uma prova que exige que o atleta dê 25 voltas na pista de atletismo, aquele cálculo que a gente faz. 25.000 dividido por 400, 10.000 dividido por 400 vai dar 25 voltas, né? E a largada acontece ali também na linha de chegada. Essa prova entra no calendário olímpico depois que as Olimpíadas da Era Moderna retornam. Ela entra em Estocolmo, em 1912, e para as mulheres ela entra no calendário olímpico só em Seul, em 1988. Então aqui nós temos o primeiro campeão, o finlandês, que também foi campeão na Olimpíada nos 5.000 metros rasos, e nós temos também a chinesa, Yang Junxia, que foi a campeã lá da primeira Olimpíada. Aliás, gente, deixa eu só fazer uma correção para vocês. Lembra que eu falo aqui atrás que a prova começou em Seul, né? As mulheres em 1988, tá? Então depois eu vou corrigir isso aqui e mando para você. Bom, o último campeão da prova numa Olimpíada foi o Mo Farah também. Ele fez a prova dos 10.000 em 27 minutos e 5 segundos, 17 décimos. E as mulheres foi uma etíope, aliás, a Ayana, né? Ela fez a prova em 27 segundos e 17 centésimos. Olha a diferença de tempo que o Mo Farah desenvolve e que a Alia Almas desenvolve em relação ao Mo Farah. Apenas
12 segundos de diferença. Isso numa prova de resistência é um tempo que não é tão grande assim, né? Considerando 10 mil metros rasos, com 25 voltas na pista. Mas isso se deve ao nível de preparação que vem sendo desenvolvido com as mulheres, cada vez mais próximo ao dos homens, e também ao perfil atlético que vem sendo utilizado na detecção do talento esportivo, ou seja, na descoberta de mulheres com habilidades para esse tipo de corrida. Não é apenas o treinamento, tá, gente? Quando eu falo em detecção de talento esportivo, vocês podem observar que a maioria dos atletas são atletas negros. Por que será isso, né? O tipo de fibra muscular que o negro tem, ela ajuda, tá, na performance do atleta nesse tipo de prova. Acho que o professor César, uma vez eu pedi para ele explicar isso para vocês quando ele dava aula de anatomia, né? Acredito que quando ele falou sobre o sistema muscular, ele deve ter falado sobre isso. Bom, próxima prova é a maratona. Maratona, gente, de todas as provas de corrida, ela é a prova mais clássica. É uma prova que nasceu a partir de uma lenda ateniense. Lenda essa que está relacionada a um soldado chamado Fidípedes. O que diz essa lenda? Lá na antiguidade, nós falamos bastante para vocês sobre isso no semestre passado, quando falava de história da educação física, a gente explicava que as conquistas de território ao longo da história, elas se dão basicamente por meio de guerras. Há pouquíssimos casos na história da humanidade que uma conquista de território não se deu a partir de uma guerra. Nesse caso, os soldados estavam numa batalha e quando terminou essa batalha, o Fidípedes correu de maratona até Atenas, tem uma distância de 42 mil metros. Ele correu para informar a todos que o exército que eles tinham vencido, o exército persa, que era um exército muito poderoso, com potencial bélico muito grande, eles haviam vencido essa batalha. Chegando lá, ele veio a morrer, ele veio a óbito, dada a exaustão física que ele chegou. Então, a corrida, a maratona, é uma prova que tem hoje, está presente nos calendários olímpicos. Ela tem um percurso de 42.195 metros e ela tem uma característica interessante, porque ela começa fora da pista de atletismo. Ela começa nas ruas. Então, a largada da maratona acontece sempre na rua e a chegada sempre acontece no estádio olímpico. Então, os atletas têm a oportunidade de correr pelas ruas. É uma das competições que são abertas ao público, mas a chegada só presencia a chegada aqueles que estão presentes no estádio olímpico, e o evento é a prova, a competição que fecha o calendário olímpico naquele ciclo, tá? A maratona é uma prova de elevada resistência, grande resistência. A exaustão dos corredores é muito grande. E para se preparar para isso, é necessário que haja um trabalho de treinamento muito específico, na qual as diferentes fases da prova elas são muito bem estudadas. Então, o atleta ele precisa desenvolver a sua corrida com muita concentração. Ele precisa, ao longo de toda a corrida, treinar muito essa habilidade. Vocês vão ver lá na frente que é uma das habilidades que nós trabalhamos. E a principal fonte de energia que é utilizada é a fonte de potencial aeróbio, tá? Então, é a principal fonte de energia utilizada pelos atletas nesse tipo de prova. O que não quer dizer que outras fontes energéticas não sejam também necessárias, tá? Primeiro, o campeão da última Olimpíada foi o Eliud Kipchoge. Ele
é um queniano. Ele fez a maratona em 2 horas, 8 minutos e 44 segundos. E a campeã da prova feminina, também uma queniana, a Jemima Sungong, ela fez a prova em 2 horas, 24 minutos e 44 segundos. Gente, 2 horas e 8 minutos é um tempo muito pequeno para correr 42.195 metros, tá? Se a gente for calcular o pace desse atleta, é muito, muito pequeno. O pace dele é o tempo por passada, tá? É muito pequeno. Bom, recordista mundial também é o Eliud Kipchoge. Ele é o queniano. O recorde dele na prova, ele foi obtido na Olimpíada de Berlim em 2018, com um tempo de 2 horas, 2 minutos e 39 segundos. Observe que em 2018 ele fez 2 horas e 2 minutos. Em 2016 ele fez 2 horas e 8 minutos. Esses 6 minutos fazem uma diferença absurda na distância entre os atletas, tá? Para que o atleta desenvolva as suas valências físicas, ele necessita que essas valências elas sejam, na verdade, treinadas, ok? Então, são 5 as valências físicas prioritárias mais características de uma prova de atletismo. A primeira é força, a segunda é ritmo, a terceira é resistência à fadiga, a quarta valência física é resistência aeróbia e a quinta é resistência anaeróbia. Por que força? Força porque, como são provas que têm uma distância muito grande, potencial aeróbio é muito exigido, a exigência articular é muito grande. A manutenção da postura anatômica do corpo deles nesse tipo de prova é muito grande. Então é preciso que haja um trabalho muscular forte e para que possam ser sustentadas todas as estruturas articulares, os movimentos possam ser desenvolvidos com habilidade e o atleta não venha a sofrer lesões durante a prova, tá? Ritmo é porque o atleta precisa manter um ritmo adequado no decorrer de toda a prova, do início ao fim. Então, é uma valência muito importante. Resistência à fadiga é porque a fadiga muscular é elevada, a exigência muscular é muito grande e essa exigência ela gera fadiga. Então, o trabalho resistido nesse desgaste, ele precisa ser muito treinado. A resistência aeróbia é porque é uma prova efetivamente aeróbia. Então, o atleta tem predomínio de fonte energética, o consumo do oxigênio. Todas as suas células do corpo precisam estar muito bem oxigenadas, porque é a partir do oxigênio que vai haver a conversão e transformação em energia. A resistência anaeróbia também é necessária. Vocês devem ter estudado, vocês estudaram em bioquímica obtenção de energia a partir de fontes anaeróbias. ATP, ATP-CP, o ciclo de Krebs, cadeia de quebra de elétrons. Então, vocês estudaram todas essas fontes. Na prova de fundo, nas corridas de fundo, a principal fonte energética é a resistência aeróbia, tá? Bom, algo que vocês precisam ter sempre em mente quando nós falamos de provas de fundo. É a diferença desse tipo de prova em relação às provas de velocidade de meio fundo, tá? O desgaste físico numa prova de fundo é muito grande. Quem já correu uma corrida de rua aí, que fez 5.000, 10.000 metros, sabe que você chega lá no final da prova bem cansado. Não é por acaso que durante o percurso são oferecidos água. Quando o atleta chega, ele recebe banana, maçã, ele ganha um isotônico, para que possa haver uma rápida reposição de nutrientes que são perdidos, né, durante uma prova como essa. Gente, todo mundo me ouvindo? Dá um alô aí para mim, só para confirmar se está todo mundo me ouvindo direitinho. Ok, Edgar.
David, Gustavo. Beleza. Bom, gente, vocês vão desenvolver uma avaliação, uma atividade de avaliação, né, na qual vocês devem produzir um infográfico. Já ouviram falar de infográficos? Não. Não? Ótimo. Então, olha só, vocês vão conhecer e aprender um pouquinho sobre infográficos, tá? Vou pegar aqui um exemplo de infográfico para vocês. Então, olha só, eu vou espelhar minha tela com vocês para que vocês possam ver alguns exemplos de infográficos, tá? Aqui nós temos um infográfico, ó. Observe que eu tenho informações que estão sendo passadas de forma bem objetiva dentro de uma estrutura gráfica, né? Aqui eu tenho outro exemplo de infográfico. Se eu observar aqui, ó, eu tenho algumas informações que estão sendo passadas aqui dentro de um design artístico. Então aqui eu tenho mais outro exemplo de infográfico. Outro exemplo de infográfico, aqui já formando uma linha do tempo, tá certo? Então hoje nós temos aplicativos na internet que constroem isso aqui para vocês, tá? Então o que vocês vão fazer? Vocês vão construir um infográfico. Deixa eu pegar aqui a orientação que eu vou postar para vocês daqui a pouquinho. Vocês vão construir um infográfico na qual todos devem utilizar como tema as corridas. Qual é a data de entrega? No dia 6 de abril, o valor, eu recebo até o dia 6 de abril, o valor que vai ser atribuído a esse trabalho é uma nota de até 2 pontos, que vai compor a nota do A1, tá? Aqui a gente está desenvolvendo a nossa atividade, uma parte da nossa atividade diversificada. Então, para realizar essa atividade, você deve pesquisar o tema que foi produzido, que vai ser produzido, corridas, e você deve trabalhar uma única corrida. Então, o que vocês devem fazer? Presta bastante atenção nisso. O que vocês devem fazer? Vocês vão se organizar na turma de vocês, definindo qual tipo de corrida, seja de fundo, de meio fundo, de velocidade, que vocês vão falar sobre ela. Cada aluno deve falar de um só tipo de corrida, tá? Então eu vou pedir pro Yuri, junto com o Álvaro, organizarem uma lista para mim, me enviar por WhatsApp, dizendo qual tipo de corrida cada um de vocês vai desenvolver na produção do infográfico. Bom, e aí, vocês devem fazer essa atividade individualmente, vão falar sobre um tipo de corrida, e vocês, para produzir esse infográfico, vocês vão utilizar um desses programas que eu proponho aqui. O Canva, o Infogram, EasyAlign, Vim, Venade, PictoChart, Infogram. Ou se você quiser utilizar outro tipo de aplicativo, fique à vontade, não tem problema, tá? Você vai baixar o aplicativo e a partir dele você vai produzir o seu infográfico. Antes de baixar o aplicativo, você tem que pegar e fazer uma pesquisa sobre a corrida. Não vale copiar meu slide, hein, gente? Vocês vão dizer qual é o tipo de corrida, se é uma corrida de velocidade, de resistência, de fundo, meio fundo. Você vai dizer qual é a prova que você vai trabalhar no seu infográfico, quais são as características dessa prova, quais foram os campeões da última Olimpíada e curiosidades dessa prova. Na maioria das provas você coloca lá, curiosidade da prova de 400 metros rasos. Vai aparecer muitas curiosidades para vocês. Então, a partir dessas informações, esse documento aqui vai para vocês hoje, tá? A partir dessas informações, vocês vão produzir o infográfico de vocês e vão me enviar por WhatsApp até o dia
6 de abril, 6 de abril, tá? Recebo até o horário da nossa aula, pode me enviar. Vocês têm uma semana aí para trabalhar e produzir o infográfico de vocês. Minhas turmas estão produzindo, estou começando a receber trabalhos fantásticos. Acho que com vocês não vai ser diferente, não. Tudo bem? Todo mundo entendendo? Sim, tá tranquilo, professor. Beleza, né? Estou postando essa orientação aqui no portal da faculdade. Estou postando também no Google Classroom e vou mandar aqui pro WhatsApp no grupo de vocês. Tá certo? Beleza. Pessoal, por hoje era isso aí.